Olá, tudo bem? A festa da democracia do último domingo praticamente foi manchada pela revolta e intolerância de alguns eleitores que usaram as redes sociais para agredir de forma preconceituosa a população mais pobre ou a população nordestina. Isso aconteceu logo após o resultado das eleições, o resultado das urnas. Aí já começaram as publicações de que foram, inclusive, muito além, do descontentamento do resultado, apenas o que seria normal e natural. Essas manifestações nas redes sociais foram de ódio, de intolerância. Aliás, é o tema do Conversa com a Fonte de hoje e, para isso, nós convidamos para participar dessa conversa o professor José Zablonski, que já esteve conosco, aceitou o convite e voltou. Professor, obrigado por ter vindo. Obrigado também. Também está aqui conosco a Fernanda Musardo, especialista em redes sociais. Obrigado por ter vindo. O psicólogo Rodrigo de Medeiros, obrigado, Rodrigo, por ter vindo. E ainda o doutor Eduardo Pacelli, que é advogado, vai falar da questão jurídica também, dessas manifestações que nós tivemos nas últimas horas no Paraná, no Brasil inteiro. E a gente vai ver agora como é que isso aconteceu logo após as eleições, na reportagem de Karine Garcia. A eleição mais disputada dos últimos 25 anos foi também a eleição da intolerância. Opiniões contrárias foram o gatilho para muita discussão, nas quais o preconceito falou mais alto. Cada um tem o direito de escolher aquilo que quer, né? Dá medo de comentar, as pessoas ficaram mais agressivas. Isso é uma vergonha, né? Porque não precisava chegar a esse ponto. Vitória e Daiane são estudantes de medicina. Por ter opinião contrária da maioria dos colegas, Vitória conta que foi hostilizada. Ninguém veio e perguntou assim, por quê? Por que você vota? O que você acredita? As pessoas apenas começaram a ser agressivas e hostis, sabe? Se você não consegue respeitar um amigo, que é uma pessoa próxima, que você tem um carinho, como que você vai respeitar a outra pessoa que você nem conhece? É absurdo você hostilizar alguém porque não tem a mesma opinião que você? Como que vai ser o mundo? A internet foi palco do radicalismo político. Talvez por se sentirem mais protegidas, as pessoas se posicionaram, escreveram tudo o que pensavam e passaram do ponto. A opinião veio em forma de ofensa e desrespeito. Eu excluí amigos por esse envolvimento exagerado. Eu sempre tive a minha opinião, mas sempre respeitei a opinião dos outros. Agora, quando isso exagerou, quando isso envolveu alguma coisa a mais, eu simplesmente resolvi cortar, encerrar qualquer ligação. As posições inflamadas tomaram conta das redes sociais antes e agora, depois das eleições. Para esse cientista político, sobrou discussão, faltou debate. Não é o instrumento, redes sociais, a ferramenta para visibilidade de posições que vai tornar o eleitor mais ou menos consciente da sua posição, né? O que faz o eleitor ser consciente da sua posição, aliás, não é nem o debate durante a campanha, é o debate entre as campanhas. Daqui 2 anos nós vamos ter outra campanha, esse debate vai ser organizado de outra forma, mas precisamos aprender a usar de maneira mais adequada os instrumentos que existem para o debate e não apenas para o reforço de posição. Olha, não é porque isso aconteceu em todo o Brasil que a gente não tem que ter uma preocupação aqui em Curitiba ou no estado do Paraná, porque muitas denúncias estão sendo feitas criminalmente, inclusive na nossa cidade, de pessoas que cometeram preconceito nas redes sociais. Já nós vamos falar a respeito disso. Eu quero abrir a discussão com os nossos convidados e deixo aberto aqui para quem quiser começar, tentando dizer o que, afinal de contas, aconteceu com o Brasil nas últimas horas ou nas horas que se seguiram após o resultado das eleições. Quem quer começar? Professor. Eu acho que foi a primeira vez que as redes sociais, afloraram, digamos assim, no debate político no país aí, né? Então eu acredito que as pessoas ainda estão aprendendo, a utilizar essas redes sociais. E, infelizmente, foi um verdadeiro desastre que nós vimos aí, o que aconteceu, com pessoas xingando crimes de preconceito e tudo que é tipo de crime contra a honra ali, e, infelizmente, tomou esse rumo, né? E são ações criminosas. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Podem ser punidas. Desencadear processo criminal, sem dúvida nenhuma. Professor. O que a gente também observa, puxando o que o Eduardo comentou, é que a prática do uso das mídias sociais buscava exatamente o lazer, entretenimento, encontro, troca. Eu ia num restaurante, fotografava a comida, viajava, tirava fotos, relacionava, era para relacionamento.
Só que pela primeira vez a gente tem as mídias sociais usada pelas campanhas. Os candidatos utilizaram de forma muito agressiva as mídias sociais. Com isso, criou-se verdadeiros exércitos de ativistas contratados para difundir conceitos, ideias e fazer contra-informação. Então, nós tínhamos uma versão, o outro vinha com outra versão. E essa guerra de ideias e de conceito foi extrapolando, porque à medida que... Isso instigou o eleitor? Instigou de forma agressiva, porque à medida que as coisas iam acontecendo, nós tínhamos sites que realmente eram até manipuladores, porque manipulavam informação, postavam coisas que depois precisavam ser contestadas, discutidas, e com isso nós tínhamos um problema muito sério, que era esse embate. Alguns republicavam aquelas mensagens, depois vinham outros e diziam, olha, você está enganado, os números não são esses, os dados não são aqueles, daí vinham as piadas, depois entrava um pouco dos aspectos aí da comédia, e até quando a coisa vai a um ponto que a gente aceita, daqui a pouco as pessoas criaram um verdadeiro conflito. O start da virada do segundo turno, o segundo turno já foi muito difícil. Né? A própria desconstrução da campanha da Marina e tudo mais, feito pelos partidos, porque havia 2 partidos que disputavam majoritariamente durante as últimas eleições. A presença da Marina no meio desse processo criou um embate muito sério com a Marina. A Marina foi desconstruída. E não de forma Todos os candidatos estavam tentando um desconstruir o outro, e debate e proposta que era bom, quase a gente não viu. Né? E aí, com isso também foi aflorando. Então, o start lá do segundo turno, o resultado, a gente vai olhar um pouquinho mais para trás, as coisas já estavam esquentando lá no primeiro turno, um momento bem grave. Fernanda, você disse que é apaixonada por redes sociais, você gosta muito delas, né? Eu também gosto, mas você não ficou um pouquinho decepcionado? O que você percebeu nessas últimas horas que a gente viu nas redes sociais? Foi a primeira eleição que todo mundo pôde usar livremente a internet. Né, para expor as suas opiniões, para debater sobre as suas ideologias. Não estávamos preparados ainda, intelectualmente falando, para debater essas ideias. Mas também não tínhamos, do outro lado, os candidatos nos conduzindo também um pouco para isso. Então, assim, esperava-se muito dos candidatos em realizar ações e campanhas muito mais efetivas, muito mais interessantes, muito mais elaboradas, porque tem ali um ambiente muito mais rico para conversar, para expor as suas ideias, os seus planos de governo, o que eles não fizeram de uma maneira atraente, e o eleitor que estava ali com um ambiente que tem disponível todos os tipos de informação, mas que cabe a ele a escolha. Cabe ao eleitor ou usuário definir em quem ele vai acreditar, em quem ele vai dar a sua audiência, quem são as pessoas que, na opinião dele, são formadores de opinião, que passam credibilidade. Então, faltou também por parte do eleitor esse discernimento. Mas como foi a primeira vez, é como se fosse uma criança quando chega a Páscoa e se lambuza de chocolate. Então, foi mais ou menos isso que a gente fez. Só que, realmente, pesamos a mão, muitos eleitores, muitos usuários pesaram a mão ao expor a sua opinião. Mas não podemos descartar a oportunidade que se deu ao eleitor ao expor as suas ideologias, que antigamente não se via isso, muito mais no ambiente público. Eu me assustei com esse Brasil que eu descobri de linhas de pensamento. Mas é muito melhor eu ter ali uma pessoa que já existe, né? O meu vizinho, ele tem opinião contrária à minha e eu convivo com ele tranquilamente. Né? Ninguém sai por aí, teoricamente, apedrejando o carro do outro porque está com o adesivo do fulano ou do ciclano. Aconteceu na internet dessa vez, mas eu acredito que nas próximas não. E tem muita gente, ficou o destaque para o lado prejudicial, né, para o lado ruim, o lado do preconceito, falou mais alto, mas a gente teve muitos debates ricos ali dentro e de pessoas e usuários engajados a realmente expor a sua opinião e tentar convencer o outro de mais um voto. A gente teve uma eleição extremamente apertada, que fez diferença, sim, na opinião, que estava ainda um pouco indeciso e, puxa, tem um amigo meu que vota no fulano, a minha mãe também vota, então, chegando a opiniões de todo mundo, eu tiro a minha conclusão. E usou a internet para isso, então, não pode se tirar o mérito dela. Não foi o esperado, tivemos esses problemas, mas ela cumpriu o seu papel para essa primeira eleição. Rodrigo, o que justifica essa reação que nós vimos de parte dos eleitores nas redes sociais? Olha, eu até
penso em trazer a coisa de um ponto de vista um pouquinho diferente dos colegas, porque eu sou psicólogo social, trabalho com parte dessas famílias, né, que a gente chama de vulnerabilidade, são as famílias em que pobreza, foram as agredidas, pobreza, né? Famílias que foram agredidas. Que são as agredidas. E o que eu observo assim, que evidentemente o processo eleitoral, ele pela maneira como foi, campanhas realmente muito agressivas, e a gente viu isso o tempo inteiro, ele exacerbou sim algumas manifestações discriminatórias. Mas eu acho que a gente não pode reduzir a questão que está em jogo aqui apenas neste processo eleitoral. Eu acho que o Brasil ele já vinha tendo uma série de situações que apontam para um ambiente um tanto tensionado, vou chamar assim. Eu percebo que há uma tensão entre determinados grupos dentro do país. Exemplos são vários. A gente pode falar da polêmica em torno do rolezinho, podemos falar da disputa hoje que há entre o movimento LGBT e a bancada evangélica, podemos falar da torcida do Grêmio, né, hostilizando o goleiro. Então, a gente está num momento histórico em que há uma tensão colocada. Óbvio que uma eleição como essa foi, com uma ferramenta como são as redes sociais, facilita que isso seja colocado. Mas a gente não pode, acho que, se enganar neste ponto. Assim, alguma coisa, eu tenho uma leitura disso, que o país hoje passa por algumas transformações. Eu posso citar assim, 2 fatores. Um acho que a crescente militância que tem em torno dos direitos humanos. A gente percebe. As pessoas hoje discutem direito da mulher, estão discutindo o direito dos homoafetivos, né? O movimento negro também bastante atuante, com políticas afirmativas. Isso é uma coisa. Outra coisa também que a gente observa é que, ainda muito tímido, a gente está vivendo um processo de aumento da inclusão social. Então, essas ditas minorias, que nem são tão minorias assim, né? Elas começam a aparecer mais, começam a consumir mais e começam a ocupar os espaços públicos. Isso, as redes sociais, inclusive, favorecem isso também, né? Que é um espaço público. É um espaço público e de muito fácil acesso, né? Inclusive para essa minoria. Mas deixa eu fazer um questionamento. Tu falou, Rodrigo, da questão das minorias, que não são minorias, e das famílias que têm aí uma necessidade, eu não vou dizer... Não sei se família mais carente, se essa expressão... Em vulnerabilidade. Em vulnerabilidade, isso. Mas a partir do momento que as outras pessoas xingam ou colocam como um termo pejorativo o elite branca, também não é um preconceito? Posso? Pode, sim. A gente deve. Quando existe uma diferença grande, e a justificativa dessa diferença é o processo histórico, social que o país passou. Você nunca pode perder a lógica que quando há essa lógica, né, de um oprimido e de um opressor. E nesse caso na história do Brasil, uma história, fatos em que havia o branco como opressor e o negro como oprimido. Então nunca vai ter o mesmo peso numa sociedade que tem essa marca da escravidão, e que é uma marca muito recente, que eu gosto de dizer que é recente porque a gente é um país muito novo e todo o processo foi tão longo. Então, esse pequeno detalhe que há menos de 300 anos atrás, eu provavelmente seria um escravo neste país e estaria produzindo riqueza para uma pessoa branca. Esse fato faz com que qualquer tipo de piada ou de agressão a um negro, neste país, com essa história, tenha um peso diferente. Mas legalmente... Legalmente, sim. Eu posso... Sim. Uma outra pessoa que se sentiu ali ofendido por ter sido chamado de coxinha, de elite branca ou de qualquer outro... Sem dúvida nenhuma, caracteriza crime, mas há de se levar em consideração também isso que o Rodrigo expôs agora. Mas judicialmente sim, tem o mesmo peso. Sim, sem dúvida nenhuma. Peso. Agora, claro, eu entendo da forma que o Rodrigo colocou. Historicamente, o nosso país sempre foi de opressores e oprimidos, né? Então, infelizmente. Agora, fica uma outra pergunta para vocês responderem no próximo bloco. Diante desse ranço histórico que nós temos, infelizmente, né? O Brasil ainda é um país de multiculturas,
né? Nós temos várias etnias, pessoas que vieram de toda parte do mundo. E isso ainda não atenuou essa tendência de preconceito ou de intolerância? No próximo bloco vocês respondem, porque nós vamos para um breve intervalo, rapidinho, conversa com a fonte, volta já já.